Sejam bem-vindos ao nosso podcast Sábias Mulheres. É sempre um grande prazer saber que você está aí acessando o YouTube, acessando também nossas redes sociais. Aproveito para dizer, vai lá no Instagram, segue a gente também. A gente quer compartilhar conteúdo também para você e para você sair compartilhando aí com seus amigos, com a parentada toda, porque a gente sempre traz conteúdos importantes, conhecimento e reflexão da palavra de Deus, que é essencial para a nossa vida, tá? Eu tenho o prazer de estar na companhia de Jardilene Martins, Deise Mary Costa. Meninas, tão bom estar com vocês. E sempre que nos acompanha lá no Instagram também, sempre fica sabendo das novidades quando coloca conteúdo novo lá no YouTube, né? Pois é, porque a gente dá uma pincelada lá do que tem no YouTube, né? Então, Exatamente. muito bom que vocês compartilhem e acessem, porque a gente está todo dia atualizando e trazendo mensagens edificantes e conhecimento importante. Mas se ativar o sininho, também a gente recebe que há conteúdos novos. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha e deixa o like. Isso mesmo. E a gente está falando de uma rede social importante, né, que é o YouTube e do Instagram. Hoje a gente está muito familiarizado com isso, Verdade. faz parte do nosso dia a dia, mas é sobre isso que a gente quer falar, da importância essas redes sociais. Sim, a gente compreende que sim. Hoje a gente praticamente vive muito interagindo, tudo, né? Tendo tudo. conhecimento, como esse que está chegando para você. Mas a gente quer falar dos perigos que também trazem, né, essas redes sociais e o uso, muitas vezes, desvirtuado e compulsivo das redes sociais, principalmente para crianças e adolescentes. Adultos também, a gente sabe que tem muitos problemas por conta disso, né? A gente não pode ficar o tempo todo ligado. Mas, olha, crianças e adolescentes têm problemas muito sérios. A gente tem visto isso, né, no dia a dia. Quem tem netos, filhos ainda nessa fase, sabe o quanto isso muitas vezes é prejudicial. Por isso que a gente trouxe uma convidada, foi muito indicada, porque trabalha com crianças, né, atípicas, mas também crianças típicas e sabe, acho que no dia a dia ela conhece bem esses problemas que os pais devem relatar, né? Então, a Fernanda Miranda é psicóloga, nossa convidada. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, linda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, né? Para compartilhar de um assunto tão importante e tão atual e emergente, né? Verdade. Então, vamos discutir tanto sobre os riscos, tanto sobre um ponto específico, que é a educação digital. Então, eu trouxe também os riscos que a gente vai focar nesse momento, mas também o que a gente pode tirar de interessante para trabalhar sobre a educação digital, que é o foco também para a gente conseguir o quê? O equilíbrio, né? Entre Isso. não o mau uso, mas também a gente falar sobre o bom uso, não só sobre os riscos, né? Mas sobre os Sim, benefícios claro. também. Porque a gente sabe que é uma ferramenta tão importante hoje, né, para a gente adquirir conhecimento e tem que estar interagindo realmente com o mundo, com as coisas que estão acontecendo de forma global. Mas acho que os pais também estão perdendo, às vezes, o domínio sobre isso, né? Porque as crianças já nascem sabendo dominar um aparelho celular, eles sabem tudo. Às vezes mais do que os pais. Os pais às vezes não conseguem nem Tem conseguir. que proibir, porque tem que pedir a ajuda deles para algumas coisas. É verdade. E a nossa geração, então, a gente apanha muito. Eu me vejo muito nessa situação. E exatamente é daí que a gente vai intervir com os pais, né? Entendendo que pais fortificados, a gente vai ter realmente uma sociedade, crianças fortes, crianças que sabem o que é certo e o que é errado. Então, a gente vai falar nesse inteirinho sobre a questão da família, de quanto a família precisa de informação, porque a gente não pode colocar na responsabilidade de uma criança ela mesma manejar as horas de tela que ela precisa, ou ela mesma falar sobre os usos ou não, né, do que ela precisa. Mas os pais precisam estar orientando sobre esse uso, sobre o que pode ser acessado e o que não pode, sobre os perigos que estão nas redes sociais. Então, se os pais deixam livre sem supervisão, é aí onde está o perigo. Então, a gente tem que trabalhar essas famílias, porque famílias fortes, a gente consegue realmente intervir melhor, porque elas têm o quê? A autonomia de dizer, filho, isso aqui é errado, né? E falar de forma o quê? Com firmeza e gentileza, que também a gente fala aqui de estilo parental. Então, eu vou trazer muito sobre essa questão da família, para a gente fortalecer essas famílias, para fortalecer essas crianças. Mas a gente sabe porque realmente é mais difícil na adolescência, porque na adolescência o pai e a mãe deixam de ser aquele centro, né, do espelho, que é durante toda a infância, né?
mas os princípios e valores estão ali. O que a gente vai trabalhar agora? Esse adolescente tem uma sociedade. É uma sociedade que tem um uso muitas vezes exacerbado e a gente vai ter que trabalhar o quê? Dessa criança que já é um adolescente, influenciar e não apenas ser influenciado. Mas por isso a gente precisa trabalhar o quê? Essa base. Né? Os adolescentes hoje, eles buscam essa identidade quando muitas vezes em casa falta esse reflexo, falta essa ajuda, falta esse suporte. Então, muitas vezes eles vão o quê? Falar para o grupo de amiguinhos, né? Da escola, de crianças e adolescentes que eles acham que, eita, eu vou me inserir naquele grupo porque eu preciso de algum grupo para ser inserido, que a fase da adolescência é isso, né? Ao grupo de pertencimento. Exatamente. Né? A identidade o que é o foco da adolescência, mas muitas vezes o que a gente fala de uma crise de identidade, que Eric Erickson é um autor teórico que fala sobre essa parte específica, né? E diz que na crise da identidade o adolescente ele fica sem saber a que grupo ele pertence, né? Ao que ele vai ser quando eu crescer, né? O que ele precisa fazer, a que grupo eu pertenço, eu estou sozinho, então eu vou me envolver com que grupo. Então muitas vezes a rede social, né? Ele vai buscar para eu vou ser igual fulaninho, para me se comparar e achar realmente, né? A comparação ideal ao que eu preciso. Então, o meu grupo de pertencimento vai ser aquele grupo X, porque eu acho que eu me encaixo melhor. E o que aquele grupo estuda, o que aquele grupo faz? Eles fazem isso, eles fazem vídeos. Então, muitas vezes, aquele adolescente ele vai começando a criar muitas vezes uma identidade que não pertence a ele, mas que pertence ao grupo que ele é a única referência que ele está vendo. Que ele foi a gente já viu que você tem muito conteúdo, né, para compartilhar com a gente. Mas antes de começar a te perguntar, eu quero pedir para a Deise fazer uma oração, porque a gente é grato, sabe, por estar nesse momento de ter essa oportunidade de estar aqui. Estamos no estúdio Wincast, em João Pessoa, e aí você acessa também a rede social do Wincast para conhecer esse espaço aqui, que é muito bom. E a gente faz com muito prazer aqui. Deise, vamos orar? Vamos sim. Pai, nós louvamos e glorificamos o teu nome, te exaltamos, te engrandecemos, te agradecemos por este dia, por esta oportunidade, pelo privilégio, Senhor, ao qual nós estamos desfrutando. Ser conosco, ó Pai Celestial, nos abençoa e também aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu apresentar a Fernanda. Eu já falei que ela é psicóloga. Ela é psicóloga infanto-juvenil. Ela também trabalha como ecoterapeuta, né, do Centro de Ecoterapia da Polícia Militar da Paraíba, que é um trabalho legal, que trabalha com crianças atípicas, né? Eu já fiz, inclusive, já vi reportagem. Eu acho até que eu fiz alguma matéria sobre isso, na época que eu estava aqui como repórter. Mestre em Psicologia Social, professora universitária e atua também na orientação de pais e em grupos de habilidades sociais para adolescentes com o transtorno do espectro autista. Deixa eu dar um dado aqui que eu peguei, uma pesquisa do Datafolha. 62% da população é a favor da proibição nas escolas das telas, dos celulares. 65% entre pais de crianças até 12 anos são a favor. 76% acreditam que o uso do celular prejudica mais do que ajuda no aprendizado. Aí já eu quero a tua opinião sobre isso, mas eu queria começar falando de uma lei que foi divulgada agora recentemente na Austrália. Eu achei muito radical, mas assim, motivos eles devem ter, né? A lei foi divulgada, a gente está gravando esse conteúdo aqui em dezembro de 2025, e recentemente a Austrália proibiu redes sociais para menores de 16 anos, incluindo o Instagram, TikTok e Snapchat. Aí eu queria, inclusive, saber das meninas. Por exemplo, Jardilene tem uma filha que é adolescente, né, Jardim? Tenho dois adolescentes. Dois, né? Eu tenho um de 17 e um de 19. E Deise tem netos, crianças, uma menina de... Um neto de 11 e um neto de 13 anos. Né? Já está indo para adolescência. São pré-adolescentes. 13 já é adolescente. Já é adolescente. 11 pré, né? O meu dizia quando estava chegando perto, eu já sou pré. E a menininha de 4. O que é que você acha dessa lei? Assim? Eu sei que é muito geral, mas assim, você acha que é preciso algo tão radical? É necessário? Que o cuidado realmente é necessário? Olha, eu tinha um exemplo de quando o de 19 já está na universidade, né? A 17 também terminou o ensino médio, agora vai para a universidade. Mas quando os dois estavam no ensino médio, ela no primeiro e ele no terceiro, ele pediu para ir para uma escola, que a escola, quando chegou lá, disse, olha, aqui a gente não admite que o aluno entre com o celular na escola. Então, na entrada da escola, ele tinha que entregar, fazer um cadastrozinho lá do celular.
E aí eu achei maravilhosa essa ideia. Eu não tinha ainda a ideia que os alunos não podiam usar o celular em sala de aula, como hoje a gente já tem. Mas aí eu achei maravilhoso, porque se nós, como adultos, nós pegamos o celular, às vezes, né, para mandar um recado, uma coisa, e ali a gente se entrete no WhatsApp, vai entrando em outra rede social, porque tem uma mensagem que leva para o Instagram e tudo. Agora você imagina uma criança e um adolescente. Então, essa questão da escola já proibir a entrada do aluno em sala de aula com o celular, eu já achei muito interessante, isso há uns 4 anos atrás. E hoje, né, que já é pacificado, né, os alunos não podem mais estar em sala de aula com os celulares, as estatísticas vêm dizendo que melhorou o aprendizado dos alunos, que eles estão melhor do que antes com o celular, a tela que distraía. Então, eu acho que toda lei, ela vem, assim, buscar melhorias. Então, se a gente não está conseguindo, com os pais em casa, fazer com que esses adolescentes, né, se distanciem, tenham um distanciamento necessário da tela, a lei vem para suprir isso, né? A gente tem que falar também dos perigos, né? Que a rede social, eu mundo que se abre para uma criança. Eu concordo, porque às vezes eu mesma, às vezes estou vendo aqui algumas coisas, aí eu vejo algumas reportagens falando sobre brincadeiras mortais, aí gravam em TikTok, mostram esses jogos também, né? Incitam. Então, eu acho que uma medida tem que ser tomada mesmo, porque senão a gente vai perder os nossos adolescentes, os nossos jovens, futuro, né? Então, porque eles ficam muito influenciados por essas coisas, eles se gravam fazendo coisas arriscadas. Desafios, então, né? eu acho assim que, ainda mais vindo do governo, não é? É uma atitude boa, eu acredito no caso da nisso. Austrália, pelo que eu li na reportagem, foi muito dessa questão criminal mesmo, dos cyberbullying, dessa coisa dos desafios. Então, houve muita coisa preocupada com realmente a vida das crianças e adolescentes, certo? A gente, inclusive, tem uma entrevista aqui com a advogada que falou sobre a questão das leis que protegem crianças e adolescentes no mundo virtual. Eu ainda não sei, porque eu ainda sou um pouco leiga nisso, mas eu queria colocar o link desse nosso episódio, eu vou aprender. Porque aí a pessoa pode acessar esse conteúdo também, que é maravilhoso. Ela falando sobre a questão das leis em relação a isso, né? De que protegem. Mas hoje a gente conversa com a nossa querida Fernanda para ela falar do que isso influencia no psicológico, no futuro dessas crianças, quando elas vivem o tempo todo voltadas para isso, para esse mundo virtual. Porque a gente sabe como isso influencia as crianças, e principalmente adolescentes, são muito influenciados, né, Fernanda? O que é que você acha de uma medida como essa, se realmente é necessária, ou se tem que haver, como você falou no início, achar o equilíbrio para isso? Nesse caso aí, né, tudo vem de uma cultura, né? Então a gente sabe que cada sociedade tem uma cultura, né? E quando se observa que realmente está algo muito exacerbado, algo que não realmente está tendo mais o controle, é necessário medidas mais emergenciais. Então a gente sabe que nos tempos antigos já a gente só tinha acesso à TV de tubo, né? Então o momento da TV Globinho, né? E outros programas, né? De desenhos infantis, de novelas, né? Aquelas novelas infantis. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não é tempo não. A gente tinha um horário para assistir, né? Então, se a gente perdesse, perdi. Era frustrante? Era, mas aquilo ali trabalhava nossa frustração, dizer, não deu para assistir, mas no próximo episódio eu assisto. Então, a gente tinha crianças que realmente não estavam num período do imediatismo como é hoje. Hoje em dia, perdi um episódio, mas eu tenho pesquisar, né? Vou baixar a Play Store. Eu atendo um paciente de 7 anos que ele já sabe baixar vários jogos na Play Store e mexe melhor do que eu, né? Mas aí é onde que tá, né? A gente antigamente tinha esse controle e tinha o quê? Uma rotina. Acabava o programa, a gente desligava a TV e ia fazer suas atividades, ia brincar, ia para a escola, né? Tinha o quê? O ócio estava ali, que é o tédio criativo, né? Eu falo muito sobre o tédio criativo porque antigamente tinha muito isso, a gente exercia muito isso. Não tinha mais condições de assistir porque o programa acabou, tem que esperar o outro dia o programa começar de novo. Então, vamos pra rua, vamos brincar de barra-bandeira, vamos brincar de pular corda, vamos fazer coisas diferentes. Então, tinha mais autonomia, tinha mais criatividade, né? Porque a criança realmente tinha que esperar, né? E hoje em dia, não. A gente tá na era do imediatismo, gente. Então, o que acontece? Não tem como assistir aquele que eu queria, mas tem isso e aquela opção. Tem várias outras opções. E nas crianças, principalmente, ela tem o poder da tela é aquele colorido, é aquela questão de chamar a atenção. Então, é onde vem.
libera dopamina, libera neurotransmissores que causam bem-estar, causam, porque ali está super estimulando o cérebro também. Mas, infelizmente, né, tudo que é exagerado, tudo que não é com moderação é prejudicial. Então, Causa aí é onde dependência vem também, a né? dependência. Então, crianças que hoje em dia, elas fazem as refeições com o celular. E muitas vezes o pai ou a mãe tem receio de tirar esse celular porque sabe que vai frustrar a criança. Então, não tem uma rotina, porque tudo é a rotina. E quem é que coloca a rotina? Os líderes. Quem são os líderes? Os pais. Então, não podemos deixar de falar dessas famílias. Então, eu, psicóloga infanto-juvenil, como psicóloga dessa área, eu trabalho primeiramente com os pais. Se eu não fortalecer esses pais, eu não fortaleço as crianças. E não é só de telas, é em relação também à própria questão cultural dessa família, né? Se a família tem uma cultura onde chamar palavrão é normal, a criança vai chamar também. Eu achei muito interessante uma criança que eu atendo, semanas atrás, a gente trabalhando sobre essa questão, né, de autocontrole, né, de muitas vezes ela tá angustiada para fazer uma coisa, aí muitas vezes ela solta um palavrão. Aí eu digo, olha, fulano, vamos trocar esse palavrão por outra palavrinha, né, eita, eu vou conseguir, ai, você gosta de tomar sorvetão, diz sorvete, vai dar certo, eu vou conseguir ajeitar. Então, ter outra alternativa para não canalizar para palavrões que vai realmente prejudicar mais ainda essa criança em um convívio social, né, qualquer coisinha, qualquer frustração, soltar um palavrão. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, tia Fernanda, que eu chamo de tia Fernanda. Tia Fernanda, eu sei que é errado, mas meu avô chama. Aí eu disse, mas veja só, os líderes, seus pais, eles lhe educam a chamar palavrão? Aí ele falou, não, tia, meus pais não chamam palavrão. Eu disse, sim, então, vamos seguir os seus líderes? Aí ele falou, então, manda meus pais ensinar o líder do líder. Porque o líder do líder, que é o avô, chama. Olha que inteligência. E ele tem 7 anos, uma criança com portão de terra. O líder do líder. Ele já sabe que já vem de lá. Né? Então, vejam só. A gente vê que, independente do tipo, que essa criança é atípica, mas independente de ser típico ou atípico, eles estão com o cognitivo ali funcionando. O comportamento é reforçado ou não pelas consequências. Então, se a criança chora, ela recebe o celular para acalentar, então ela entende que, se ela chorar, ela vai receber sempre o celular. Então, ela vai fazer isso mais vezes porque o celular é uma coisa boa. Então, temos que trabalhar rotina, temos que trabalhar esses... Eu sei que nessa lei aí que a Austrália trouxe, né, traz uma questão assim muito impactante, né, de realmente não ter acesso ao YouTube, não ter acesso a uma rede social, que muitas vezes para alguns adolescentes é importante para se comunicar, né, para mostrar sua arte, seu trabalho. Eu tenho uma criança que já é adolescente agora, então a gente trabalhou muito nele para ele fazer o canal dele no YouTube. Ele é hiper focado em animais. Então, ele teve a Expofeira aqui, né, que sempre todo ano tem, né, uma maravilhosa feira aqui no Parque Exposição, que traz animais, bichos. E os Caleb, o nome dele é Caleb, vamos trazer o seu vídeo para você fazer. Aqui nessa feira, você gosta tanto de animais, aqui tem boi, tem vaca, tem bezerro, tem tanto animal bom para você poder mostrar e apresentar quem são, qual é a raça, de onde veio. Aí ele disse, tia, é verdade, ele nunca tinha feito um vídeo mostrando ele mesmo na rede social. E ele tem um canal com muitos inscritos já, né? E que veio dessa necessidade dele gostar de animais. Então, em vez de ele só ver documentários, ele também ser atuante na área de mostrar para as pessoas o que ele sabe. E ele tem apenas 15 anos, ele já tem o canal dele no YouTube, né? Então, é um lado usar positivo para algo isso, bom. né? E quem é que traz isso? A família. Né? Ele tem, hoje em dia, né, a gente está trabalhando muito porque ele é atípico, né, e as crianças atípicas e adolescentes têm uma dificuldade de muitas vezes, infelizmente, né, estar em uma habilidade social, saber ter essa habilidade, conduzir, né, um grupo, né, estar em um grupo inserido, e muitas vezes os colegas dele, né, falam mal, né, dizem, porque fulaninho só gosta, né, de animais, ele não gosta desse tipo de conversa da gente. Então, assim, a gente também, como psicólogo, como profissional, como família, tem que procurar os grupos, ajudar esse adolescente a grupos de pertencimento dele. Então, ele participou, né, esse adolescente Caleb, de um grupo de adolescentes autistas, né, que a gente fez esse grupo, né, tem esse projeto também, que é idealizado por Andersônia Medeiros, que é psicóloga também, que idealizou, e a gente fez o curso e está propagando, né, então ele fez parte do Teatim, e além disso, a gente faz por fora encontros, né, também, né, para continuar essa interação. E eu tenho outro paciente que ama, né, animais também, e quando ele conheceu, né, Caleb conheceu esse meu outro paciente, disse, tia, eu encontrei o meu Caleb 2.0. Porque ele encontrou alguém que gosta do que ele gosta, porque é isso que a gente tem que trabalhar. Mas quem fortaleceu isso primeiro? A família.
né? Então tem essa questão também da família contribuir, da família procurar e ajudar esse adolescente, porque se o pai se afasta e deixa esse adolescente, essa criança na rede social, no mundo é o espaço dele, o quarto dele, eu não entro, eu não invado. Tem crianças até que fecham a porta e ficam lá. E o que ele está fazendo lá, sem monitoramento? Até a gente fala nos estudos, né, a Sociedade também de Pediatria, que tem os limites de tela para cada idade e até os 18 anos tem que ter monitoramento. Então, não é dizer, vou deixar meu filho ali na rotina dele do celular, que é o horário dele, tudo bem, né, que é o horário da tela, mas sem supervisão, não. Tem que ter supervisão. Qual é o ideal, né? assim, de tempo? Nesse caso aí, até os 2 anos, a gente não indica a tela de forma alguma. Sei. Então, realmente, é bem nítido a gente falar sobre isso, porque a gente vê bebês hoje na tela. É verdade. Né? E os próprios pais, né, que pega assim, eu já recebi um casal assim lá em casa e eles tinham filhos pequenos, e aí a gente tava almoçando, terminou, almoçava, ficou na mesa conversando, e aí a criança não quer ficar sentada na mesa, porque era uma criança pequena. O menino começou a fazer, ele não ia, deu o celular, ele não, solta ele, deixa ele brincar. Meninos, traz aí uns brinquedinhos para ele brincar, porque criança não quer ficar sentado numa mesa conversando. É o normal e o natural da criança. Mas os pais já... é mais prático. É mais prático fazer e aí, isso. esquece de levar aquela bolsa com brinquedos, né? Antigamente, minha mãe, quando ia para as programações da igreja, né? Meu irmão, inclusive, aprendeu a desenhar na igreja, no banco assim, né? Desenhando, oculto todo desenhando, mas ele aprendeu a arte dele de desenho. Ele desenha perfeitamente hoje, mas porque minha mãe sabia que ficar sentado lá e não entendendo o conteúdo daquele momento, que ele era muito novinho, né? Não iria entender, ia ficar ocioso, agoniado. Então, ele tinha ali a atividade dele. Então, ele desenvolveu essa habilidade, né? Tendo esse tempo aí de o quê? Ócio criativo, né? Tava ali muito tedioso, não tô entendendo nada, tô sentado aqui há 2 horas. Então, amanhã tem estratégias. Então, hoje em dia, os pais podem ter essas estratégias também, né? O Bob Goods veio para ajudar muito nisso também, né? Brinquedos que a criança gosta. Porque se você acha mais prático realmente dar o celular, pode ser o mais prático, mas é o mais prejudicial. Nem tudo que é prático é bom. Então, a gente tem que trabalhar muito isso. Muitas vezes, os pais refletirem sobre isso é importante. E a gente não está aqui, né, de forma alguma, para trazer um índice de culpabilização. Crítica, né? Porque a gente sabe que é um desafio muito grande ser pai no século XXI. Ser mãe no século XXI. Então, como profissional, de forma alguma eu vou dizer, olha, tá errado, tá certo. Primeiro eu vou acolher esses pais, saber como é que esses pais estão se sentindo, saber como é que realmente eles estão no dia a dia e fortalecê-los para ser líder dos seus filhos, para ensinar realmente o que é certo. Eu tenho pais, que, por exemplo, de crianças e adolescentes com autismo. Eu tenho um caso atual que chegou para mim quando foi muito grande, né, de um adolescente que ela é autista no esporte 1, não tem nenhum amigo na escola, nenhuma amiga, nenhum amiguinho, só tem um irmãozinho dela que estuda com ela. Ela disse, tia, eu quero ter amigos, né? Então, os pais veio realmente com essa questão, porque ela estava com 3 Instagrams já, aí vem o extremo, né? Os pais quando descobriram que ela estava com 3 Instagrams, então assim, em vez de eles... Que ela mesma fez? Ela mesma fez, então ela manda para todo mundo, por exemplo, oi, tudo bem? Qual o seu nome? Qual é a sua idade? Então, ela quer ter relacionamento, né? mas ela não sabe como. Então, é aquela questão, gente, não é a questão de tempo de tela, não é a questão específica de ter um tempo apenas. O que eles estão fazendo na tela? O que está sendo feito ali? Quem está do outro lado, né? Então, eles deram um limite, por exemplo, de tela, que é importante, só que não colocaram e não observaram e se posicionaram em relação a essa questão do que ela estava vendo ali. E quando foi o boom, né, foi porque ela estava tendo comunicação com meninos e alguns meninos pediram foto dela, né? Alguns meninos pediram... Porque realmente, né, é um mundo... em uma terra sem lei. Muito aberto. Aberto, né? Aberto. Então, a rede social tem esse perigo por conta disso, por conta do mau uso. E ela não estava ali intencionalmente querendo aquilo, mas ela lidou com pessoas que muitas vezes mostrando que era uma pessoa, mas não era, né? Então, ela até fala, tia Fernanda, eu conheci bons amigos, que até hoje realmente se tornaram amigos, mas eu disse, olha, o caminho não foi correto. Como é que você vai numa rede social? Aí eu comecei a ensinar ela, comecei a ensinar os pais também a como trabalhar essa questão, porque os pais queriam o quê? Tirar o celular. Eu disse, vamos fazer assim, você tirar o celular, ela já está muito envolvida nesse meio, assim, de conversa. Ela, tia, eu não aguento mais ficar sem falar com meus amigos. E só tinha essa amizade. Exatamente, e aí você no mundo virtual. E no mundo pessoal, ela não fala com ninguém. Ela tem uma dificuldade enorme de comunicação. Então, ela é aquela pessoa tímida, ela não sabe conversar, porque ela não aprendeu ainda a ter habilidade social, não foi ensinado ainda. Então, se eu tirar esse mundo virtual de alguns amiguinhos ali que por sorte, ela conseguiu, então é pior. Então, eu fui do início, limitando o nível de
de acesso à tela, limitando assim os chats que ela tinha esse acesso, porque muitas vezes era pelo Instagram, muitas vezes era por jogos digitais que ela encontrava. Então, eu fui dizendo a ela, ela é uma adolescente, ela tem o pensamento também raciocínio sobre isso. Então, fortalecia os pais e fortalecia ela também, dizer, o que você acha disso? Né? De falar dessa forma, essa forma está certa? Aí ela, ele falando, eu acho que não. Aí eu sempre falo, olha, pra gente criar uma amizade, tem que ter um contexto. Se você tá na rede social e gosta de uma publicação de alguém, você pode ir lá fazer um comentário, olha, eu gosto disso também, queria te conhecer melhor, você trabalha com isso e isso. Então, assim, você tem um contexto, né, minha gente, para conversar com uma pessoa. A gente que é adulto já tem esse entendimento, porque a gente já tem habilidade social, eles não têm. Inclusive, no TEA tem a dificuldade de o quê? De ler e fazer a leitura mental do outro, de saber a intenção real do outro. Então, há uma questão... Exato. Né? É Bem muito difícil. bom isso, gente. E hoje em dia, ela sabe, ela diz, tia, olha, eu só tô com 2 amigos, e que foram realmente os amigos que eles não são tia ruins, não são aquelas pessoas que fazem cyberbullying, nem fazem bullying comigo, nem me tratam mal. Eles são meus irmãos, ela fala, são meus irmãos. E realmente foram os que escaparam, porque a forma que ela encontrou em contato com eles moram em estados diferentes, então assim, não são daqui. Ela até falava muito, ó, tia, teve um que me disse a mim que ia vir aqui, tia, me visitar. Aí eu disse, vamos lá, fulaninha, como é que esse rapaz vai vir? Que idade ele tem? Ah, tia, ele disse que tem 17 anos. Como é que ele vai viajar sozinho? Com que dinheiro? Ah, tia, mas ele disse que ia fugir de casa e vir morar aqui. Eu disse, como ele vai? Então, ao invés de eu dizer a ela, olha, isso tá errado, não fale com esse rapaz, não faça isso, porque os pais estavam muito assim, com medo, gente, com medo. Aí eu disse, olha, coloque ela para refletir sobre se isso realmente é uma atividade e é realmente algo real. Se ela realmente entende os perigos disso. Então, quando ela começou a refletir, ela começou o quê? A se empoderar. Não, tia, isso aí não é pra mim. Olha, tia, agora eu sei falar. Excluiu 2 Instagrams, ficou só com um. Eu disse, e seu Instagram tem pessoas que você conhece mesmo? Ela, alguns não, fique só com as pessoas que você conhece. O Instagram é uma rede social onde você tem amigos em comum, como diz o Instagram, né? Pessoas que você conhece ou colegas. Então, fique com poucos seguidores, mas fique com as pessoas que você conhece e que você acha interessante o trabalho, se é uma profissional que você gosta, se é uma coisa que você gosta de acompanhar. Então, a gente ensinou a base da habilidade social. E agora os pais, eles sabem, eles acompanham melhor, né? Eles, inclusive, a mãe chegava, pegava o celular e dizia, fala com esse menino é errado. Em vez disso, a mãe disse, fulaninha, quem é esse rapaz que você está conversando? Me diz um pouquinho sobre ele, me conta um pouquinho, porque é a forma dos pais chegarem. Se o pai chega e diz, está errado, corta. E sem entender esse contexto, se já está errado aquela prática, porque infelizmente os pais não, desde o início, trabalharam, então os pais têm que se aproximar agora e psicoeducar. E trabalhar aquilo, né? Trabalhar sem perder também a confiança Exatamente. da criança, né? Porque a criança, ela pode criar, tipo assim, meus pais são contra isso. Então, ela esconde as coisas, E se em né? casa falta esse apoio, porque primeiro eu sempre falo para os pais, né? A gente primeiro se conecta com a criança. Filho, eu sei que tá difícil, eu sei que não é fácil não ter nenhum amigo, eu sei que você tá sofrendo, mas ó, eu vou lhe ajudar nisso. Vamos juntos, porque olha, o que você tá fazendo, filho, é errado. Porque tem que dizer mesmo, os pais têm que ensinar, corrigir, é importante. Né? Você usou uma frase aí no começo que eu achei bem interessante, que era os pais têm que ter firmeza E gentileza. e gentileza. Porque às vezes os pais até são firmes, né? Mas aí a forma como fala. Como se não dirige é- a criança. Às vezes é 8 ou 80, né? Ou permissivo demais, com medo de enfrentar a criança, ou autoritário demais, que é o punitivo. Quando Proibidor, fala já é né? assim, de uma forma agressiva, de uma forma, não usa gentileza para mostrar aquela verdade. Porque eu digo, a forma como você fala faz toda a diferença. Verdade. E as crianças sentem isso, porque Eles principalmente. O nível de voz, eu tenho por causa do meu neto. E você falou uma coisa aí que me despertou muito, porque às vezes eu brinco com ele, ou ele tá falando alguma coisa, eu tô com pressa, eu, Aí ele pergunta para mim, isso é sarcasmo, vó? Você está de sarcasmo? Ele não entende. Aí você falou que eles têm dificuldade de ler o outro. Olha que perigo. E aí aumenta mais os perigos na rede social. Olha, Né? porque a pessoa fala certas coisas. ele também tem essa dificuldade de interação social. Eu queria falar. Eu fico percebendo que ele quer se Enturmar. mas Tem alguns dificuldade. bloqueios, né? De como falar, de como reagir. Eu queria falar então dessa. Você está falando sobre isso também, não só para crianças atípicas, mas também no geral.
o discernimento do real e do virtual, porque nós adultos hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente às vezes tem dificuldade de saber Fica o que até é. difícil, né? Tem coisa que eu olho assim, meu Deus, será que isso é verdadeiro ou é IA? Aí agora estão fazendo um comentário assim, eu ia acreditar. Então você imagina para uma criança e para um adolescente, como é que ele vai lidar com isso na sua vida pessoal, no seu futuro, na sua formação, no seu caráter. Como é que você observa isso e o perigo que tem em relação Para a as isso? duas, né? Tanto Típicos e típicas atípicos. como atípicas. Nesse caso aí, a IA ela veio para somar conosco, né? Hoje em dia as crianças e adolescentes até conseguem melhor usar, porque é aquilo que eu, como professora universitária, sempre digo aos meus alunos. A IA veio para somar, mas a gente tem que saber usar, né? E igual as outras redes sociais. Por exemplo, o TikTok, né? Vamos falar dessa questão também, porque é aqueles vídeos imediatos. Então, crianças de 5 anos ou menos, passa nos vídeos, porque são vídeos imediatos. E é vídeos engraçados, são vídeos que tem aquele impacto, que tem aquele causa e efeito. Então, assim, você fica o dia todo naquilo, né? Então, isso é realmente um uso exacerbado que prejudica mentalmente, psicologicamente o ser, cognitivamente, porque você está naquele impulso de fazer sempre aquilo, sem ter aquele controle, e o controle inibitório do freio, do parar e pensar antes de agir. Eita, isso é certo ou errado? Eu estou já passando muito tempo. Então, essa conexão com você mesmo, eita, eu acho que o meu tempo já acabou de uso. Então, em relação a essa rede social que a gente fala, tanto do Instagram como de outras redes, né, que a gente sabe que é muito atual hoje em dia, a gente tem que ter esse cuidado só com a moderação realmente. E a IA também, né, porque ela veio para somar, mas se o uso for exacerbado, de usar de forma também ilícita, é perigoso. Por exemplo, é a questão de muitas vezes o adolescente não querer colocar a foto dele porque tem vergonha de quem ele é e não se identifica como uma pessoa bonita. Eu tenho uma paciente que ela está nessa dificuldade e muitas vezes ela usa, né, o IA para mudar a aparência dela, né, para deixar ela mais diferente, mais bonita. E ela diz muito isso, tia, porque eu não me acho bonita. Um dia eu quero fazer uma plástica, tia, mas enquanto eu não faço a plástica, ela diz isso. A IA está me ajudando. E eu trabalho, mas quem é você? O que você não gosta em você? Eu entendo que você não gosta de uma parte específica, que ela fala muito aqui da questão do queixo dela. Eu queria ter um queixo diferente, tia. O meu queixo puxou o queixo da minha avó. Eu não gosto do queixo da minha avó, ela fala muito isso. Mas veja, a IA ajudou ela a mudar um pouquinho a percepção que ela tinha dela mesma. Mas isso aí, a gente tem que observar se realmente é algo benéfico para ela. E quem ela é de verdade, quem ela é no mundo real. No mundo virtual, ela pode colocar uma foto dela no Instagram para realmente apresentar outra pessoa, né? Que ela não quer representar quem ela realmente é, porque ela tem vergonha dela mesma. Mas essa aceitação do próprio eu dela, do aspecto físico dela. Vamos trabalhar esse aspecto físico? Mas até os próprios adultos, né, doutora? Sim. Colocam cada foto nas redes sociais. A pessoa aí, Não é essa pessoa. Eu acho que adolescente é pior ainda, porque a questão da autoestima está sendo trabalhada, né? Demais. Como é que você consegue lidar com isso assim? A questão da autoestima é muito importante, porque, veja, a autoimagem é o que o IA faz, né? A forma que eu me vejo. Né? Que a IA muda, né? A forma que eu me vejo muda a minha autoimagem. E a autoestima é mais profundo. É a forma que eu me sinto ao me ver. Então, como é que eu me sinto ao me ver? Se eu não me acho bonita, se eu não me acho uma pessoa que estou culturalmente na performance correta, né? É difícil para essa pessoa. Então, eu tenho muito cuidado. Até quando eu vou trabalhar com os meninos que têm uma obesidade, e eu nunca digo, porque você é fortinho. Jamais, né? Porque ele já carrega esse estigma. Eu sou muito fortinho. Eu sou gordo. Eu sou uma baleia. Eu já ouço muito isso. E isso é difícil para eles. Então, como é que eu vou trabalhar essa autoestima? Você para você realmente, né, algo que é difícil, fulaninho, que você se sente realmente mais gordinho. Mas veja, o que a gente pode mudar na sua alimentação para você se achar mais saudável? Você acha que a sua alimentação está correta? Vamos lhe ajudar nisso? Você acha que você é mais bonita em que parte? Aí ele fala, meus cabelos são muito bonitos. Então, assim, é procurar, não só dizer, eita, você tá gordo, tem que emagrecer, viu? Isso aí tá errado. Não, é você dar potencial para essa pessoa. Essa pessoa que é gordinha, ela tem um pensamento, ela tem um cognitivo, ela tem potencialidade. Nenhum indivíduo é só a aparência. Qual a potencialidade daquela pessoa? E os pais muitas vezes falham nisso, né, Fernanda? Estigmatizar, né? Dizer, você tá muito isso, que tá quer muito que aquilo. mude a alimentação, aí você tá gordo, você né? tá... É só um exemplo que a gente tá dando, mas o papel dos pais é fundamental, né? Mas geralmente acontece isso mesmo. Você tá gordo, para de comer isso. É uma coisa até que a gente pode fazer sem pensar
que está prejudicando. né? Demais, porque fica o quê? Nosso cérebro ele é muito assim, mais assim, proeminente a focar, infelizmente, no que é mais intenso. E muitas vezes o que é mais intenso não é algo bom, não é algo aventureiro, é algo que machuca. É aquela palavra que fica lá latente, né? Que guarda na memória, né? Que a criança guarda desde pequenininha. Ah, com certeza. Né? Então, eu posso nem falar, porque eu acho que eu tenho muito disso. E leva Mas a gente muito. tem que se libertar disso. E os pais que estão assistindo a gente, é bom que eles aprendam a como lidar com isso com os filhos, né? Então a gente tem esse aspecto também, sabe? Da IA, que veio para contribuir, veio, né? Muitas vezes para aquela pessoa se sentir mais bonita. Então eu queria ser essa pessoa. Então vamos lá, como é que você chega até essa magreza, ou até a essa forma de rosto, de cabelo? A gente trabalha também a forma que ela queria ser, mas também quem ela é. Temos que valorizar quem ela é, porque o ser humano não é só o que ele produz, né? Quem ele é, você se olhar no espelho e como adolescente, como os pais já trabalharem isso, né? De quem é você? O que você acha mais bonito em você? Eu acho assim, ver os pontos positivos daquela pessoa, né? As qualidades. Eu acho que o ser humano, de uma forma geral, ele está muito habituado a só olhar os defeitos ou enfatizar mais os defeitos. E às vezes não vê as qualidades, não enfatiza aquelas qualidades que as pessoas têm. E como psicóloga, eu trabalho muito com as famílias e trabalho muito com isso com o próprio adolescente, né? Muitos colocam se vocês já viram aquelas que tem muito no Instagram, na rede social, que bota um negócio de cachorrinho, né? Um diadema de cachorrinho, um negocinho assim, né? De sarninhas, né? O então, narizinho, isso é a representação muitas vezes. São filtros, né? Os filtros de quem eles queriam ser, mas também para esconder algo. Então é mais legal deixar assim para esconder o meu cabelo, para esconder o meu rosto que eu não gosto muito. Então eu trabalho muito essa questão de quem ele é de verdade, quais são suas potencialidades e que a vida não é só estética, é muito mais além, é muito mais qualidades que a gente tem do que só a parte estética, né? Então a gente trabalha muito essa parte e eu queria destacar com vocês, gente, que em relação à rede social, é importante sim os pais monitorarem, ter esse cuidado e primeiro, como eu falei, enfatizar a conexão com essa criança, com o seu adolescente, se conectar, dizer, filho, você está muito tempo no quarto, a gente sabe que não é prejudicial, que não é prejudicial você ter realmente uma rede social, mas vamos fazer assim, vamos colocar o tempo, vamos fazer uma rotina, porque veja, para você vai ficar muito tedioso, né? A gente tem até o Divertidamente, o filme que traz o tédio lá com o celular, né? Todo, né? Cansado, tanto tá mexendo. Mas assim, muitas vezes porque não tem algo para fazer, porque eles falam muito isso. Ah, tia, mas porque não tem nada para fazer na minha casa? Não tem nada. Então eu trabalho com eles também para o quê? Então vamos produzir algo com seus pais. Vamos fazer um jogo em família, vamos comprar jogos, então intensifico muito com os pais a compra de jogos de competição, de jogos educativos, né? De programas educativos, porque a tela é importante. A gente tem que utilizar a tela como algo realmente produtivo. E se a tela está sendo prejudicial, a gente tem que observar por que está sendo prejudicial e a que ponto está sendo. Porque quando eu falei do exemplo do meu paciente, né, que ele usou o canal dele como uma forma de ele dizer, eita, eu sou importante, eu sei fazer isso, hoje em dia a autoestima dele melhorou muito, porque ele usou de forma funcional, porque foi acompanhado pela família e ele realmente sabe que aquele caminho está correto. Mas se o adolescente vai para um caminho de coisas ilícitas e vê coisas realmente que não estão trazendo benefícios, como aqueles jogos, né, de violência, naqueles jogos muito impactantes, isso vai impactar no psicológico, porque, gente, é aquela questão, né? Quem trabalha, por exemplo, no IML ali, eles trabalham vendo corpos, fazendo o processo pericial, né? De fazer o laudo pericial daquele corpo. Então, assim, muitas vezes quando você vai fazer entrevista com eles dizem, Fernanda, eu me acostumei, porque eu faço todos os dias, né? Enfermeiros, veem sangue todos os dias. Então, assim, quer queira que não, já está habituado a fazer aquele procedimento, né? Então, mesma coisa nas telas. Se a criança vê muito aquela coisa de violência, aquela coisa de terror, aqueles filmes mais pesados, ele vê tanto que ele vai dizer... Ele já disse pra mim, as crianças, tia, mas tia tem medo disso. Eu não tenho medo não, tia. Depois eu assisto e não tenho medo. Porque ele normaliza. E aí é onde tá o perigo. Você lembra daquele caso do menino que ele matou o pai e a mãe e o irmão? Sim. Escondeu numa cisterna, né? Foi aquele caso difícil. E ele estava envolvido em um jogo, acho que foi o Fortnite, acredito, que é um jogo que tem bastante tiro, e ele fez o que fez realmente, né, como se estivesse, na entrevista ele comenta, né, segundo especialistas falam que ele trouxe esse comentário, que é como se ele estivesse no mundo virtual, né, ele fala sobre isso, misturando o virtual com o matou real, os pais na realidade, como se fosse um mundo virtual, então a separação é importante, e isso tem que ter o quê? Rotina.
A gente sabe que, igual a gente tá no dorama, né? No dorama a gente assiste, você, meu Deus do céu, aquela... Mas a vida real pode ser um dorama? Aí, em alguns pontos... Todo mundo assiste dorama. Né? Mas assim, a gente tem que ver nossa realidade. Claro, ali no dorama tem aquela questão daquele moço, né, que é bem paciente, né, que traz aquele acalento pra mulher, né, que é aquela coisa tão romântica, protetor, né? Passa 1000 episódios pra trazer um beijo, né? Então, né? Então, assim, é um extremo, né? Que na nossa cultura é diferente. Na cultura deles pode ser uma coisa normal, mas na nossa cultura é diferente. Sim, acho que vale um programa para as mulheres. Vamos falar de dorama? Vamos. Viciadas em dorama. Se a gente trouxer aquilo como natural, vamos relacionar com pessoas que, até adolescentes mesmo, viu? Vamos relacionar com aquele menino que seja assim, assim, assim. Aí já é um extremo, porque na nossa cultura é assim. Claro que o respeito, ele é em todas as culturas. Mas a forma que é representado aquele amor é diferente em relação a culturas diferentes também. Verdade, é verdade. Né? Então, a gente tem que ter muito essa cautela, porque também não é só a cultura. A cultura também, não só mundial daquele país, mas a cultura familiar. E os meninos nem assistem dorama. Né? Você concorda que muitas vezes o pai ou a mãe que trabalham fora, né, que tem maior parte do tempo fora de casa, eles, assim, por questões até de consciência, eles permitem, né, que os filhos fiquem naquele mundo, porque chega cansado, parará, tá? Porque criança, lá em casa é tremendo. Quando o pai chega, a mãe chega, ou então a gente senta para tomar um café da manhã ou para almoçar, você vê que a Eles Ana, querem atenção. a Ana fica por ali, né? E às vezes os pais não Nem, têm- ele nem tanto, mas ela fica muito ali, minha neta de 4 anos. Então, às vezes, assim, para o pai que chegou cansado, a mãe, tá aí, deixa, permite isso, e quando vai despertar, é um caso quase perdido, porque a gente vê criança que, nem sei se pode falar, né, se suicida, porque quando tira o celular, criança É um que sofrimento muito bate nos pais. Eu já vi vídeos de criança se batendo na parede, se automutilando, sabe, assim, porque tirou o celular. Então, assim, você concorda que os pais têm que ser tratados e terem essa consciência de que não é por esse caminho? É necessário, porque vejam, a gente tem a educação digital não só para as crianças, mas primeiramente para os adultos, né? Educação digital que eu falo é os pais saberem quais são as redes que contribuem, quais são as que não contribuem. Se realmente a gente fala de nível de idades, de acordo com a faixa etária, a gente tem os tempos de telas estabelecidos. Então, por exemplo, até 2 anos é nada de tela. Então, se os pais seguirem direitinho, vai ajudar muito. A partir dos 2 anos até os 5 anos, 2 a 5 anos, né? Começa ali com aqueles níveis de desenhos sem muito estímulo, aqueles desenhos que a gente gostava muito antigamente, né? Que tinha pouco brilho, né? Porque aquela intensidade de movimento, né? O Sim Puff, por exemplo, é um desenho que realmente você vê, né? Que é um desenho tranquilo, mas o desenho é aquele desenho muito, né, colorido, muito possível. Então, assim, tem que também ter cuidado. É a tela, mas sempre eu digo, o tempo de tela é uma coisa. E o que a criança assiste e o que ela tá fazendo é outra coisa. Então, tem que estar tudo alinhado, né? E aí, 1 hora de tela até 5 anos, né? O que a Sociedade, né, de Pediatria traz, né? Entre 6 e ali para os 10 anos, a gente deixa ali de 1 a 2 horas de tela, mas conduzindo o quê? O tempo importante, mas dentro de uma rotina. A Então, tela que você fala é o celular ou a tela seria também a televisão? de forma geral, isso. Televisão, 1 hora, tablet, incluindo né? tudo. Qualquer tipo de acesso à tela, né? A jogos, videogames. Muito bom saber Né? isso. Então, ali para os 11 aos 17 anos, que é a fase da adolescência, então, 3 horas de tela. Então, o adolescente diz, tia, 3 horas? Mas é muito pouco, né? Mas o que acontece? Eu digo, mas você tem no dia 24 horas para você poder dormir, que tem que dormir 8 horas. Porque o que acontece? As crianças passam a noite assistindo, passam a noite em jogos, e muitas vezes o pai está dormindo por cansaço realmente e não percebe quando vê aquele adolescente já acorda no outro dia irritadiço, níveis de ansiedade altos. Por quê? Passou a noite toda acordado. Então é onde vem os perigos aí, de muitas vezes, quando se dá muito, e muitas vezes, né, aquele criança tem aquela rotina de assistir em tempo livre, de não ter uma rotina. Quando os pais criam uma rotina, tem que ser o quê? Em processo
progressivo, porque se fizer isso de forma abrupta, causa efeitos E psicológicos muito graves. adultos também têm um tempo assim, segundo A gente estabelece mais para a questão de crianças e adolescentes. Quando chega na vida adulta, né, a gente, como conhece também, né, esse processo de neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, o cérebro de uma pessoa, né, ele está realmente totalmente formado até lá para os 21, 25 Então, o anos. nosso já é. Então, o que acontece? Na adolescência, o que, é que a gente tem? E na vida da infância? Dificuldade de controle inibitório, que é o que? O cérebro está se desenvolvendo, principalmente parte da cognitiva, né? Então, por isso que a criança, quando se frustra, ela chora, né? Porque a emoção é primitiva. Se a criança ela nasce, ela não chora, é estranho, é um perigo. Inclusive, o médico faz o procedimento para poder ela chorar, porque a emoção é primitiva. Depois que vai se desenvolvendo o quê? O intelecto, o desenvolvimento realmente de parar e pensar antes de agir, de flexibilizar situações e diminuir o nível de frustração. Muito bom Entende? saber. Então, o que acontece? Mas Quando a tem gente muito adulto que não, Ele chorou quando nasceu. não chora, trabalhar. chora até a fase adulta. Uma porque coisa não foi trabalhada essa frustração, né? Não foi trabalhada essa base. olha aí, Então, viu? o que Tão acontece? frustrado. O adolescente estava com frustração, o pai, não, meu filho, vai dar tudo certo. Eu faço isso, você quer que presente? Eu tenho uma mãe que dava presente ao filho todas as semanas. Sempre ia pro shopping, tinha que ter um presente. Eu disse, quando não tiver o dinheiro para comprar esse presente, como vai ser? Eu conheço uma pessoa assim, Vai hoje ter- é um adulto, mas foi uma criança que tinha tudo. Entende? Então, assim, Pra não tem essa ter questão, né? frustração. Do Até, adulto. por exemplo, até surpresinha, por exemplo, eu saio, aí quando eu chego, a minha neta fala, tem uma surpresinha, é doce. Ou uma bala, ou um pirulito. Até isso, né, a gente tem que dosar, né? E Eu trabalhar tô a aprendendo frustração. muito aqui, É, porque eu já também. criei meus filhos. Eu queria um outro programa. Mas a gente falar mais, porque eles É, fazer eu tenho os netos. Mas uma coisa que eu vejo lá em casa, muito interessante, a minha filha, ela controla o celular dele. Aí, às vezes, ele fala, mãe, já bloqueou ela, já Isso, passou. é porque passou o tempo. E ela, tudo que ele vê, tudo que ele tem acesso, ela é muito ligada. Porque ela é programadora. Né? Então, ela é muito ligada nisso. Ela manda E é até muito vídeos para importante. mim. E ela fala muito para mim sobre a tela. E confesso que às vezes eu tô deixando passar. Mas a partir de hoje, eu vou falar com a minha neta. Ó, é 1 hora. Escolhe de manhã ou de tarde. Faz a rotina direitinho, porque a gente tem que começar o quê? Sabe? Com rotina. Eu, com todas Porque as famílias, eu criança faço precisa de isso. rotina mesmo. Eu peço para os pais fazerem um quadro, é uma dica que eu dou, inclusive, aos pais, para trabalhar o quê? A tela. E trabalhar a conscientização sobre a Olha, tela. ensina isso. É um quadro de rotinas, né? Coloca lá, a família toda faz junto, aquelas cartolina de madeira grande. Aí coloca de segunda a domingo. Aí passa assim, né, os quadrados direitinho, bem bonitinho, bem lúdico. Aí eu sempre peço para os pais imprimirem um farol e um barco. Porque o farol significa o quê? Os líderes, que são os pais. O farol, ele ilumina o caminho para o barco, que é a criança. Se o barco está no escuro, numa tempestade, no alto mar, ele vai buscar o quê? O farol, que é a luz que direciona para o caminho, né? Para a beira-mar, né? Então, o que acontece? O farol direciona. Então, eu sempre, quando falo para cima dessa proposta, eu digo, a criança vai lá desenhar, né? Ou desenhar, ou pintar o farol e o barco, para ela saber, ali na família, a representação dela e a representação dos pais. Isso é representação, isso é simbolismo. Aí tem a parte de rotina, né? Que a rotina é o quê? É algo que são estabelecidos pela família também, que é as regras. A regra de acordar, né? A regra, porque são regras estabelecidas. E outros são o quê? Combinados. Então, a gente tem as regras da família, que são os valores, os princípios também, né? Obediência, humildade, princípios importantes na família, né? A questão que a gente trabalha muito com as famílias é essas regras e princípios e valores, para eles também saberem o que é isso e aplicar. E a questão dos combinados. Então, se na semana todinha todo mundo cumpriu o horário, a rotina, cumpriu o tempo de tela, no final de semana a gente vai para a praia, a gente vai para um lugar diferente, a gente vai comprar um brinquedo diferente, porque a compra do brinquedo também tem que vir o quê? De uma semana inteira que a criança conseguiu realmente fazer tudo direitinho, porque ela percebe que, eita, eu vou ganhar um brinquedo porque eu fui um bom filho, eu vou ganhar um brinquedo porque eu fiz uma escolha boa, consequências boas, escolhas ruins, consequências que não são positivas. Então a gente tem que explicar, porque na vida adulta é isso que o adulto vai aprender. Que se, infelizmente, ele não foi bem em algo, né? Não foi bem em uma prova, infelizmente ele não tem um bom resultado. Mas não significa que ele é um aluno ruim. Significa que ele Coisa precisa o quê? boa, Estudar né? mais, Saber. dedicar mais. A gente sabe que no Natal,
a gente trabalha o quê? A doação. Então, os pais dão um presente à sua criança, porque no ano todo, realmente, né, ele também foi um bom filho, né? A gente trabalha muito isso, a questão da consequência, não tem como a gente, né, tirar. Filho, você merece esse presente. Quando a gente dá um presente, diz, né, você merece isso. Mas também o presentear não é só ligado a você fez, eu dou, você não fez, eu não dou. Muitas vezes você dá, não só pela ação da criança de ser o filho obediente, o presente também a gente dá por uma questão de que eu amo você e vou lhe dar o presente por que amor a lindo. você. Gostei. A gente tem que trabalhar esse aspecto também para não ficar condicionado, porque tudo no exagero é perigoso. Você não fez isso não, pois não vai ganhar presente. Aí o menino fica ansioso. Né? Então a gente tem que trabalhar esses reforçadores. Então a criança ela sabe que se ela for um bom filho, se ela fizer e cumprir o tempo dela direitinho, ela vai ter mais tempo no final de semana para fazer o que ela gosta. Ela vai fazer uma atividade diferente com os pais, vai sair para um lugar que ela gosta, vai comer o que ela gosta. Então Mas a gente vai nunca trabalhando. aumentar o tempo de tela, né? Essa é ótima. Isso. E agora, Agora- nossa reflexo, desculpe, viu? De como para Tá tranquilo, não tá muito bom, né? E Ela assim, tem muito conteúdo, muito bom. Mas a gente tem a nossa reflexão, né, da parte de Deus e a gente tem que também focar nisso, né? Exatamente. E aí vamos para a Jardilene Porque agora. é um propósito, né, do nosso programa, trazer conhecimento que nós e as pessoas precisam, né, adquirir esse conhecimento, mas que também precisa do conhecimento da palavra de Deus. Isso. E eu trouxe um texto hoje aqui para a gente refletir sobre ele, que está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. Né? Então, assim, muito da fase do que a doutora estava falando aqui, a gente vai vendo essa questão, né, do amor dos pais com os filhos, ela colocando aqui, que a gente quer o melhor para os nossos filhos porque a gente os ama. E assim Cristo para conosco. Né? Ele diz assim, ele diz que traz um novo mandamento, que é amemos uns aos outros, assim como eu os amei. Então, ele trouxe primeiro como exemplo. E a gente já conhece na Bíblia, todo mundo diz, né? Ama o próximo como a si mesmo. Até pessoas que não são cristãos e tudo mais, se fala dos mandamentos de Deus, né? Em outras passagens, Jesus já diz, trago 2 novos mandamentos que resumem os outros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas aqui, Jesus começa dizendo assim, que traz, eu lhes dou um novo mandamento. Por que Jesus diz que traz um novo mandamento se a gente já sabe que tem que amar o próximo como a si mesmo? Né? Ele traz essa questão de um novo mandamento porque agora ele se inclui como o exemplo. Ele diz, eu lhes dou um novo mandamento, não que você ame ao próximo como a si mesmo. Porque às vezes nem o próximo se ama, como vai amar o outro se ele não tem essa noção de amor. Mas ele se inclui na ideia de o próximo ser ele. Então ele diz, como eu amei. É uma intensidade de amor maior do que a gente amar o outro como a si mesmo. É entender essa mensagem de Cristo aqui, quando ele diz assim, ame como eu os amei. Então a gente pergunta, qual a forma que Cristo nos amou? Porque as pessoas que não vivem, né, esse contexto de estar estudando a Bíblia, de estar ouvindo pregações sobre isso, de estar tendo conhecimento da palavra de Deus, que é a Bíblia, muitas vezes não conhecem a pessoa de Cristo, né? Não conhecem, e ele se revela através das Escrituras. E quando ele diz aqui que nós amemos ao outro assim como ele nos amou, porque a forma que ele nos amou é uma forma sacrificial. E em Romanos 5:8, ele diz assim, eu sempre digo aqui que eu gosto de ler como está o versículo, para que a gente não desvirtue, né, daquilo que a palavra de Deus diz. E diz assim, em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, essa forma sacrificial, né, Cristo não morreu para nos dar a vida eterna, para nos salvar, porque a gente tenha feito algo antes que merecesse isso. Mas a forma que ele nos amou é uma forma sacrificial, porque mesmo sem nós merecermos,
ele morreu por nós. É uma demonstração de amor, né? Então, essa demonstração de amor é uma demonstração de amor baseada na pessoa de Cristo, da forma sacrificial como ele nos amou, né? Porque ele sempre ensinou que o amor é esse vínculo que ele tem para com os seus filhos, mas também é um amor perseverante. Não é um amor que na primeira dificuldade, eles, esse daí eu não vou mais amar não, porque está dando muito trabalho. Eu tenho até uma sobrinha que ela dizia assim, Cristo tem uns inquilinos muito trabalhosos na terra. Então, assim, às vezes nós somos essa pessoa trabalhosa, né? E Deus não desistiu de nós. Ele é perseverante para com os seus filhos. E aqui no capítulo 1, do versículo 13, né, nesse mesmo capítulo que nós fizemos essa meditação, ele diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o Senhor, ele é perseverante, né? Cristo é perseverante para conosco. Ele vai nos amar até o fim. Ele não vai desistir porque eu comecei a fazer uma coisa e não terminei. Ele não vai desistir porque eu não sou perfeito. Ele não vai desistir porque eu não tenho correspondido aos anseios das outras pessoas. O amor de Cristo é um amor perseverante. Então, até o fim, Cristo vai nos amar. E o amor de Cristo também é um amor humilde, né? Quando eu li esse versículo aqui, em João 13:12, no mesmo capítulo que nós estamos estudando, diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Ali na Páscoa, né, Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e ali Jesus sabia que daqui a um pouco tempo Pedro iria negá-lo. Ele sabia que ali estava o traidor, aquele que ia vendê-lo por moedas, ia entregá-lo para ser morto. E ele, com toda humildade, ele fez aquele ato de lavar os pés dos discípulos. E quantas vezes, né, nós nos encontramos com pessoas que não fizeram as coisas que não nos agradam, e aí a gente já não tem muito amor por aquela pessoa, né? Mas Cristo tinha esse amor humilde. Então, assim, ele não só amou de forma sacrificial, ele não só nos amou de forma perseverante, mas ele também nos amou de forma humilde, em que ele se fez servo para nos dar a condição de salvos, de ter direito à vida eterna, de morar um dia na eternidade com o Pai. Ele fez essa religação do homem com Deus através do seu amor sacrificial, através do seu amor perseverante e através do seu amor humilde. Então, eu sempre gosto de deixar uma reflexão, né? No final eu adiantei aqui, porque a conversa estava tão boa que a gente passou muito assim, mas a mensagem que eu quero deixar do amor de Cristo, né, para a nossa meditação aqui, para você que nos escuta, é que o exemplo de amor de Jesus é um exemplo perfeito, é um exemplo sacrificial, é um exemplo humilde, é um exemplo perseverante. Mas no final do versículo, Cristo diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor um pelos outros. Então, a pergunta que eu deixo para você é conhecido como um discípulo de Cristo? Você quer ser conhecido como um discípulo de Cristo? Cristo diz: nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo se nós tivermos o amor que ele teve. E o amor que Cristo teve é um amor sacrificial, é um amor perseverante e é um amor humilde. Então, que nós possamos amar uns aos outros, não só como a si mesmo, mas como Cristo nos amou. E eu quero deixar um desafio, eu quero deixar assim uma busca para você. Quando nós perguntamos às pessoas, né, no meio cristão principalmente, você conhece o que diz o Evangelho de João 3,16?
A maioria das pessoas diz decorado, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós decoramos esse versículo, mas o que diz 1 João 3,16? Às vezes nós não sabemos decorar. E eu não também vou dizer a vocês o que deixa aqui. O desafio é esse, que você procure uma Bíblia, procure no Google, né? O próprio Google diz o versículo. O que ensina 1 João, não é o Evangelho, tá? É as cartas de João. 1 João 3,16, sobre o amor sacrificial de Cristo. Então, que nós sejamos conhecidos e conhecidas como discípulos de Cristo, porque ele já deu a receita aqui. Se nós tivermos amor uns pelos outros, nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Então, que cada um se pergunte, você se considera um discípulo de Cristo? Você quer ser um discípulo de Cristo? Leia 1 João 3,16 e que nós possamos ser reconhecidos como discípulos de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. É uma tarefa aí importante pra gente. É uma tarefa. Difícil E de você pode cumprir. compartilhar conosco, viu? Aqui no YouTube. Vai no comentário aí. E diga lá se você leu, o que é que você achou de 1 João 3,16, porque nós temos essa facilidade de gravar, de decorar aquilo que muitas vezes nos interessa. Então, saber que Deus morreu por nós é maravilhoso, que Deus deu o seu único filho para nos salvar é maravilhoso. Mas a forma que eu possa ser discípula desse Cristo, né? Discípulo de Cristo, que eu possa andar em amor, né? Com o meu próximo. Quem é esse meu próximo? Né? Todas as pessoas que estão próximas a mim, que possam, né, desfrutar desse amor. Então, que a gente não só espere receber o amor do próximo, mas que a gente possa dar do nosso amor para as pessoas que estão próximas a nós. Que Deus nos abençoe. Gente, e uma lição de amor também foi o que a nossa querida convidada trouxe aqui, porque os pais, se amam seus filhos, eles têm que ter esse cuidado com eles em relação a essa exposição às redes sociais. Então, a Fernanda trouxe informações importantes. Eu amo quando o conteúdo deixa a gente com gostinho de quero mais, né? É sinal Vamos que trazer ela de novo foi aqui. muito Estou à bom. disposição, viu, Então, gente? divulgue sua rede social, nesse caso, para que os pais procurem saber verdade. como é que te encontram. Você que está aqui em João Pessoa tem o acesso a ela, mas também tem as redes sociais para chegarem junto. É psico.fernandamiranda no Instagram. Então, eu estou à disposição para tirar dúvidas, esclarecimentos. Também faço a espécie da clínica da parentalidade, né? Que eu atendo só os pais para orientações. Então, muitas vezes os pais, eles buscam não para psicoterapia com os seus filhos, mas para orientação. Então, eu faço uma sessão inicial de anamnese e de orientação também para conhecer esse histórico da família e saber as dificuldades para poder ajudar os pais. Lembrando que não existem pais perfeitos. Sim. Existem pais imperfeitos que todos os dias tentam melhorar. É isso. E esse é o cerne. Como que você falou que é os pais? Isso, é clínica da parentalidade. Eu só recebo os pais e explico realmente. E reforço a questão, né, de como eles podem atuar, explico as dificuldades que eu percebendo na família, né, que eu analiso, e como eu posso realmente direcionar eles para o quê? Estilo parental adequado, que é o que? A gentileza e a firmeza, como eles podem atuar com os seus filhos, formas de realmente trabalhar essas consequências. Muitas vezes aquele pai está só punindo, e não está reforçando o comportamento adequado, só está realmente punindo não adequado. Então, a gente vai para análise do comportamento, estudar junto com os pais, tornar eles o quê? Estudiosos também de analisar o comportamento dos seus Agora filhos. faz para a avó também, tá? Eu recebo as avós, cuidadores, eu gosto E você, quando faz esse atendimento, faz atendimento dos pais e depois dos filhos, tipo assim, familiar ou não? Nesse caso é só dos pais mesmo, isso, da parentalidade. Mas se pegar pelos filhos, aí é que você também trabalha com os pais. Nesse caso, se eu atendo a criança em psicoterapia, né, eu recebo também os pais para devolutivo. Então, os pais participam já, mas tem pais que só procuram não para psicoterapia do filho, mas só para eles terem o entendimento de como ajudar. Mas isso de é como muito eles podem importante, realmente a gente funcionar. Repete sua rede social de novo, psico.fernandamiranda. Eu mandei para você, não foi? Parabéns pelo seu trabalho. obrigada. Você é realmente Maravilhoso. maravilhoso. Seu trabalho deve ser muito Eu gratificante. mandei para a Alessandra, que ela é muito inteligente. Deus te abençoe, Obrigada, viu, gente, no seu trabalho. Gostamos muito. E, gente, Tá seguindo ela Deus também. abençoe vocês também. Espero que vocês tenham curtido. Curtam, compartilhem, porque eu sei que muita gente precisa desse conteúdo, né? E o que você quer ver? O que você quer ouvir?
O que você quer que a gente traga aqui para que possa edificar outras vidas? Deixa lá nos comentários e a gente vai se esforçar para fazer. É isso. Meninas, foi um Tchau. prazer estar com Tchau, vocês. tchau. Até o próximo episódio, Tchau, se tchau. Deus assim permitir. Tchau, tau. Vamos ver.